Olá! Hoje a gente vai falar sobre a classificação de Ehrenfest. Então, a classificação de Ehrenfest é uma classificação para transições de fase, né? E ela é considerado um pouco antiquado, né? Mas não necessariamente. Ela com certeza ajuda para entender transições de fase. E eu trabalho com transições de fase. Eu posso dizer que entender a classificação de Ehrenfest realmente ajuda no entendimento fundamental de transições de fase. E também às vezes na literatura, regularmente você tem artigos onde as pessoas ainda usam essa classificação, além do fato que não é mais tão moderno. Mas então faz sentido trabalhar com ela assim. Então, antes de começar, de verdade, vamos rapidinho dar uma olhada no Ehrenfest. Aqui ele parece como um cara engraçado, é da Áustria. Acho que ele trabalhou na Holanda, eu não tenho certeza. Mas Ehrenfest trabalhou com física estatística, com termodinâmica, é óbvio, porque a gente agora está trabalhando com isso também. Mas não só Ehrenfest trabalhou com isso, também Boltzmann, da constante de Boltzmann, um dos físicos mais importantes de todos os tempos. E os dois cometeram suicídio, provavelmente porque essa matéria é muito difícil. Então eu estou dizendo isso para lembrar vocês que também tem outras coisas na vida. Não tudo é só termodinâmica e física estatística. Focam também nas coisas que são boas na vida e assim vocês não vão, talvez, sofrer do mesmo como Boltzmann e Ehrenfest. Então, Ehrenfest definiu a ordem de uma transição de fase como a primeira derivada em qual existe uma descontinuidade em G. Ok, a gente tem a entalpia, G, e agora você tem uma transição de fase entre as fases 1 e 2 da ordem N se todas as derivadas da entalpia são contínuas até a última derivada que é contínua é a derivada N-1, mas a derivada a número N da entalpia não é mais contínua, então a gente chama isso uma transição de fase de ordem N. Né? Então agora você pode ter transições de fase da segunda, da terceira, da quarta ordem, se você quiser. Agora, isso tem algumas... Vamos rapidinho falar um pouquinho sobre isso antes de entrar na física. Então, nesse caso, é óbvio que em algum momento nem dá mais ver uma transição de fase necessariamente. Então, uma transição de fase que mostra uma descontinuidade na entalpia de Gibbs na ordem 100, não vai ser uma transição de fase que a gente consegue medir ou que vai ter algum efeito relevante na realidade. Agora, transições de fase da segunda ordem têm uma relevância grande. E só para dizer, isso aqui não vai fazer parte dessa disciplina, provavelmente, eu ainda não sei, talvez no fim. Eu trabalho com transições de fase de ordem 1.5 e 2.5. E como essas transições de fase têm algumas características bem específicas, eu considero ainda a classificação de Ehrenfest nem tão antiquado,
porque existem algumas diferenças fundamentais entre uma transição de fase de ordem 2 e 2.5. Ok, isso talvez só para criar confusão. Então, a gente tinha aprendido o que... então, de fato, se a gente tem agora uma transição de fase da segunda ordem, a gente sabe que a entalpia tem que ser contínua e as primeiras derivadas da entalpia num sistema fechado seriam a entropia e o volume. No caso de um gás, né? Eu já falei, a gente também trata sistemas magnéticos, mas principalmente nos exercícios. E às vezes aqui um pouquinho. E quando a gente entra em sistemas quânticos, a gente vai... É óbvio que a gente vai trabalhar muito com magnetismo, mas no momento a gente... Tudo tranquilo. Então, nesse caso, a entalpia tem que ser contínua, porque é uma transição de fase de segunda ordem, e a entropia, que é a derivada da entalpia em termos da temperatura, também tem que ser contínua, porque senão fosse uma transição de fase de primeira ordem, mas é de segunda ordem. Só para dizer, também existem transições de fase de ordem 0.5. Só que acho que ninguém mediu isso até agora. Tem uma certa transição de fase que em uma dimensão tem ordem 0.5, mas eu não sei se alguém já mediu. Provavelmente não. Mas então, vamos lá. O volume, que é a primeira derivada da entalpia de Gibbs em termos de pressão, também tem que ser contínua por causa da definição da classificação de Ehrenfest que a gente usou. Ehrenfest, então, fala primeira, segunda, terceira ordem, tudo isso. Agora, a gente já aprendeu o que são as segundas derivadas dos potenciais termodinâmicos. E isso são as funções de resposta. Significa a capacidade térmica, a compressibilidade e o beta. O que foi o beta? Como se fala em inglês? Strain, não sei. Mas também não é tão relevante agora a palavra. Então, esses têm que ser descontínuos. Eles têm que ser descontínuos. Então, se você mede agora a capacidade térmica do seu material, por exemplo, você deve ter uma transição, uma temperatura crítica em qual ela faz um pulo. Isso deve ser o caso se você tem uma transição de fase de segunda ordem. Então, primeiro, rapidinho, no Nolting, ele diz que existem poucas transições da segunda ordem. Eu não sei por que ele diz isso, porque existem muitas transições de segunda ordem, muitas. Eu só trabalho com transições de segunda ordem, ou maior ou menor, mas sempre a gente vai falar em um segundo sobre quais tipos de transições de fase eu trabalho. Mas pode ser, isso eu não sei, mas pode ser que quase não existem transições de fase de segunda ordem na nossa vida normal. Tipo, essas transições que determinam a nossa vida, de alguma coisa derretendo por causa de calor, alguma coisa congelando, como isso é verdade, todas essas transições são transições de primeira ordem. Mas quase todas as transições de fase são extremamente relevantes para o desenvolvimento de materiais, também nanomateriais, são de segunda ordem ou ordens maiores. E tem uma razão para isso que a gente vai estudar bastante na última parte dessa disciplina. Então, só para isso ficar claro, então existe algo lá. Ok. Então, vamos então dar uma olhada para uma transição de fase quântica, que é a transição de supercondutividade em zero campo.
Então, isso em alemão, desculpa, porque eu colei do Nolting, né? Então, isso aqui é o nosso campo magnético, e a gente olha para campo magnético zero. Supra significa supercondutor, normal significa normal. Então, materiais, quando você resfria materiais metálicas, a maioria desses materiais vira em algum momento supercondutor, né? Ou tem pessoas que acham que todos viram em algum momento supercondutor. Que eu acho que existem teóricos que acham que eles provaram isso, mas acho que ninguém realmente provou. Mas então, em baixas temperaturas, materiais viram supercondutores. Um supercondutor é um material que perde a sua resistência elétrica, então eles têm uma resistividade zero, completamente zero, não perto de zero, mas zero. E no mesmo tempo eles são diamagnetos perfeitos. Então, um diamagneto perfeito é algo extremamente útil para a prática, e um condutor perfeito é também algo extremamente útil. Então, essa transição de fase de metal para supercondutor sempre é da segunda ordem. Sempre ou não? Não. Existe também da primeira ordem. Não sempre. Ok. Então, agora vamos dar uma olhada na nossa linha de coexistência, né? Então, agora não existe de verdade uma linha de coexistência como antes, né? Numa transição de fase de primeira ordem, quando você, por exemplo, muda o volume do seu sistema, você vai ter um momento quando toda a energia que você bota dentro do sistema, no termo de volume, vai diretamente ser transferida para a transição de fase. Isso foi esse calor latente, né? E vai demorar até você de novo manipula esse material. Agora, essa linha de coexistência não existe numa transição de fase de segunda ordem, mas a gente sabe que a gente tem essas linhas aqui. E a gente sabe que a nossa entropia, como não é uma transição de fase de primeira ordem, a entropia nas duas fases, na transição de fase, tem que ser igual. Porque a entropia é a primeira derivada da entalpia de Gibbs, né? Então, S é igual a dg sobre dt, com P constante, né? E o volume é igual a dg sobre dp, com T constante. E isso significa que, agora, essas primeiras derivadas tem que satisfazer que eles são iguais nos dois lados. Então, S alfa de TIP tem que ser S beta de TIP. E V alfa de TIP tem que ser V beta de TIP. E agora a gente pode olhar no diferencial, né? Os diferenciais totais da entropia isso significa que ds alfa sobre dt dt tem que ser ds alfa sobre dp dp. A mesma coisa na outra fase, e a mesma coisa é válido para o volume. Agora, né, a gente está chegando em algum que é perto da equação de Clausius-Clapeyron, porque isso significa agora, simplesmente olhando para isso, que a derivada da pressão em termos de temperatura, que é exatamente a equação de Clausius-Clapeyron, tem que ser menos ds beta sobre dt, menos ds alfa sobre dt. Exatamente essa fórmula aqui. E com isso agora, a gente lembra que existem as relações de Maxwell. E a gente tem essa relação de Maxwell, que diz que a entropia, a derivada da entropia em termos de pressão é igual a menos dV sobre dt é igual a menos V beta, e ds sobre dt é igual
CP sobre T e dV sobre dP é menos V capa T. E assim a gente consegue ver que a gente receba algo que é basicamente a mesma coisa, se você quiser, como a gente tinha antes, o mesmo tipo de relação, só essa vez com as funções de resposta. E isso se chama as equações de Ehrenfest. Ok, e com isso a gente vai dar uma olhada para a classificação mais moderna. Então, vamos primeiro perguntar por que as pessoas hoje em dia não falam mais de transições de fase de segunda, terceira, quarta ordem. A razão é que, primeiro, a gente tem transições de fases muito estranhas, né? Então, parece tipo que hoje em dia diferenciar detalhadamente uma transição de fase terceira e quarta ordem parece um pouco cansativo e também não realmente dá muito mais física. Agora, todas as transições contínuas, independente da ordem, eles têm um fenômeno que são flutuações quânticas, flutuações térmicas, e essas flutuações criam novos fenômenos. Isso é válido para todas transições contínuas. Todas as transições contínuas você vai ter flutuações térmicas. Flutuações térmicas significa que, basicamente, você tem uma situação em qual você tem alguma coisa você tem dois estados de partículas, por exemplo, que podem existir. Os dois existem no mesmo tempo e eles flutuam, porque você não tem uma linha contínua, é um pouco complicado nesse estado para explicar. Em geral, aqui a gente consegue ver a densidade. Então, a densidade numa transição de primeira ordem, e a gente continua a chamar isso muitas vezes uma transição de primeira ordem. A gente às vezes diz transição descontínua, mas essa classificação de Ehrenfest dizendo que é de primeira ordem continua até hoje. Né? Uma transição descontínua a gente chama normalmente de primeira ordem. Então, aqui conseguimos ver que a gente tem essa delta, isso seria a densidade, que numa transição de primeira ordem faz um pulo, ou aqui a magnetização, que numa transição de fase magnética vai fazer esse pulo. Agora, numa transição de segunda ordem, você pode ter um fenômeno diferente. Por exemplo, a magnetização de saturação, aqui, vai para zero e depois continua como zero. Isso seria uma transição típica contínua que a gente tem, mesma coisa com a densidade. E a gente chama essa coisa aqui o parâmetro de ordem. Isso é o parâmetro de ordem. Vamos lá, isso aqui se chama parâmetro de ordem. Então, o parâmetro de ordem de transições diferentes é muito interessante. Mas até que isso hoje em dia a gente tem transições de fase topológicas, tem um monte de coisas um pouco mais interessantes e talvez a gente fala sobre isso nas aulas síncronas. Tá bom. Então, isso foi a classificação de Ehrenfest. Até a próxima.